Gente, senta aqui, pega uma água, um café, um chá. Vamos conversar sobre uma coisa. Sobre, de novo, o moço do ET. Por quê? Porque se vocês estão acompanhando a história, ele está fazendo uma ginástica mental, né? Num lugar ele fala uma coisa, aí ele fala outra, aí aparece uma pessoa desmentindo, aí outra refuta. Ele conta uma história no outro, ele muda os fatos, aí a mentira tá comendo solta e ele nem lembra mais qual versão que ele contou primeiro, e aí tá virando uma bagunça. Mas saindo da fofoca e entrando na psicologia, por que uma pessoa faz isso publicamente? Quando a mentira vira hábito, a pessoa não tá só tentando enganar os outros, ela tá tentando sustentar uma realidade onde ela sempre sai como vítima ou herói. E é o ego dela tentando se salvar da rejeição a todo custo. Vamos falar sobre isso um pouquinho? Para você que não me conhece, eu sou Natamaki, psicoterapeuta holística, e bem-vindo ao meu canal. Já curta, compartilha e se inscreva e assinale todas as notificações. Para quê? Para você não perder nenhuma fofoca, nenhum vídeo novo que eu postar aqui, tá bom? Então bora bater um breve papo sobre esse assunto cascudo e que tá na boca do povo. Tá na boca do povo. Pois é, gente, vocês viram esse caso do moço do ET? Então, ele veio falando, né, que nos stories dele, primeiro, que o objeto, a nave, o disco voador, não lembro qual o nome que ele falou, né, certinho, mas enfim, era grande, tinha luz vermelha e que não sei o que. No Domingo Legal, o OVNI tava com luz apagada. E aí ele vai inventando coisa. Falou pro ufólogo que até estava em contato com ele, estavam conversando, combinando. E aí ele chegou e falou que não queria nenhum ufólogo no Domingo Legal. E aí ele chega e fala: eu não falei nada disso não. Não falei nada disso não. Inventou uma história, um caô. E aí cada vez é uma coisa diferente. Aí aquele moço na Lata Driver falou e foi lá filmar ao vivo, né? Abriu uma live. Até a mãe dele estava lá. E a dona do camping falou: foi no domingo que eu esqueci as luzes acesas. Entregou ele. E aí não era mais OVNI. Aí, depois de uns dias, virou o caso: tão invadindo minha casa, mataram minha pata e os patinhos atropelados. E agora mataram minha cabra, sendo que stories antes, conteúdos antes no Instagram, ele posta o seguinte: minha cabra Margarida está com mastite, algum problema com um nome parecido com esse. Se não for esse, é parecido com esse. Então tá vendo? A história vai crescendo. E eu vou te lembrar de uma coisa que a minha mãe contava. Eu tinha livrinho e disquinho. Lembra daqueles disquinhos que tinha na década de 70, 80? Acho que até 90 tinha. Uns disquinhos, uns LPs pequenininhos. Às vezes tinha grande, mas tinha pequenininhos também, coloridinhos, com histórias
infantis e tinha o Menino e o Lobo. Até a Disney já gravou sobre essa história. Que é a história de um menino, o Pedrinho, que ele era muito arteiro. E ele vivia numa aldeia que tinha muitos lobos ao redor. E aí ele ia pro bosque e gritava e vinha correndo: olha o lobo, olha o lobo, olha o lobo. Pois é. E aí todo mundo corria, todo mundo ficava apavorado. E aí eles saíam para caçar esse tal lobo, não tinha lobo. Ele fez isso 1, 2, 3 vezes. E a moral da história é: ninguém mais acreditava nesse menino. E quando ninguém mais acreditava nesse menino, de tanto ele mentir, o lobo veio. Aí era verdade. Então, assim, esse moço vai virar o Pedrinho, já tá virando. E aí ninguém mais vai acreditar nele, porque a gente nem sabe se esse lobo existe. Como eu falei no outro vídeo que eu fiz sobre esse assunto, eu acho que se seres interdimensionais, né, de outras dimensões, estão para vir na Terra, e isso ele pode ter puxado o gancho do filme do Spielberg, dos arquivos que o Trump liberou, muitas fontes ele pode ter pego, né, essa informação e ter inventado essa história, porque ele gravou a cara dele, não gravou a nave. E aí já começa a mentira. Então, assim, tá difícil, né? E agora vamos ver se não vai dar caso de polícia. Porque ele falou que alguém invadiu o sítio dele e mataram a cabra. Pois é. E aí que tá o mais grave. Então, assim, gente, não é nem esse bafafá que eu queria falar, mas as consequências de contar uma mentira. Porque, assim, quebra a confiança. Pode perceber que depois que alguém mentiu para você, alguém inventou uma história, ainda mais uma história tão grande dessa, você não fica perto de uma pessoa dessa. Ela vira um lixo tóxico. Ela vira um urânio, um plutônio, um césio. Acho que é 137, 147, né? Tem até a série. E ó, eu indico, tá? É muito boa. E você não consegue mais ter contato com uma pessoa dessa que fica inventando essa história e sempre nesse vitimismo, sempre nessa coisa de ai, eu sou coitado, ai, ai, estão me atacando, estão querendo me matar, estão isso, estão aquilo. E aí eu te pergunto, será que tem alguém, né, ao teu derredor fazendo isso com você também? É essa reflexão que eu quero trazer. Claro que eu vou puxar o gancho desse caso, que tá nítido e tá na boca, como eu falo, tá na boca de Matilde. Então, assim, vamos parar para pensar um pouquinho? Até onde uma mentira traz as suas consequências? E quais são as consequências dessas mentiras? E isso dá uma bela de uma gnose. Isso dá uma reflexão muito legal para os nossos dias. Porque, assim, tem mentiras e mentiras, né? Tipo assim, você vai para o trabalho, você não tá bem, você brigou com alguém, mas você não quer falar. Aí seu chefe fala assim, tá tudo bem, fulana? Você fala assim, tá tudo bem. Você pode estar com o dia destruído. Você encontra alguém no elevador, você fala, bom dia, tudo bem? Aí você responde, tudo bem, mesmo não estando. É uma mentira que não vai fazer, né, estrago na vida, né? Você tá maquiando a realidade para quê? Para outra pessoa não ficar preocupada, né? Pode ser até um vizinho que você tenha intimidade, mas você fala assim, ah, tá tudo bem, tem um bom dia e pronto, né? Um colega de trabalho, de estudo, né? Você fala, ah, tá tudo bem.
né? E resolver a situação que você está digerindo depois, né? E tá tudo bem. Mas essas mentiras que mexem com a vida de todo mundo, essa mentira tá transformando a vida daquele lugar. Por quê? Porque o vizinho, um velhinho de 90 e tantos anos, né, veio falar, testar o Mike, e aí ele, esse velho aí, e começou a meter o pau no velhinho. Aí o moço na Lata Driver, nesse canal, foi lá, fez a live, como eu disse. Aí ele falou assim: mas é mentira, os donos do camping querem se promover às minhas custas. Sendo que se eles fizessem essa história, eles poderiam aumentar muito o preço do camping. Poderiam fazer assim, aqui pousou o ET. Aqui que viram o ET. Aqui. E cobrar R$ 1.000 por dia. Só com essa propaganda. Entendeu? Como foi no caso de Varginha. Então, gente, olha esse caso e tragam para suas vidas. Como eu falo, um fato traz um ato e que tem as suas consequências. Então vamos pensar nas consequências. Porque às vezes a consequência, pequenininha, ela mexe com toda a sua vida. Olha que fama ruim ficou aquela moça, a grávida de Taubaté. Ela é chacota até hoje. Juju do Pix, chacota até hoje. E ela fez exatamente isso que esse moço está fazendo. Ela tem um grave problema, né, no rosto, que injetou óleo, né, e deformou a cara dela. E fica pedindo Pix. E foi isso que ele fez. Ganhou quase 100 mil de vaquinha. E isso eu achei muita cara de pau. E vamos ver se não vai dar caso de polícia tudo isso que ele está fazendo. Você já pensou nisso? Já pensou nesse caso? Me conta aí. Se você tinha pensado em tudo isso e nesse caso também. O que é que vai trazer de consequência para a vida desse moço? Porque ele tá bombado, né? E eu acho que era isso que ele queria, porque ele já postou pintinho com sobrancelha, postou sobre a pata, sobre os bichos. Olha o que é a fama. Não faz essa ganância para querer dinheiro fácil, visibilidade não faz com a vida da pessoa. E ainda mais o povo das letrinhas, o povo da cultura woke. Ele só tá nadando de braçada numa onda, né, desse pessoal. E infelizmente é isso que a gente tem, né? Então, pensa bem. Traga as conclusões que vocês tiveram sobre esse caso. O que vocês acham que vai acontecer? Tá bom? Então, não deixa de pegar o seu teste, que é grátis, aqui em cima, no QR Code. Tá bom? Vou deixar o QR Code e já pus um lembrete bem bombástico para vocês no meio do vídeo. E tem um QR Code em algum lugar aqui dessa tela, tá bom? Então, compartilha com um amigo, com uma amiga, tá? Esse vídeo. Se inscreva no canal, tá? E assinale o sininho. E eu te vejo no próximo vídeo.